que aconteceu a proclamação da República em 15 de novembro de 1889? É um elemento que define esse acontecimento? Sempre é, na verdade, um caldeirão de elementos. E muitos historiadores já se debruçaram procurando a causa, por exemplo, da proclamação da República. E todos acabam concluindo que, na verdade, existem várias causas, vários os atores que fizeram então precipitar o clima e levar à proclamação da República. Nós vamos pegar alguns dos elementos que contribuíram para a proclamação da República, e entre eles nós vamos até mesmo falar sobre fake news. Não deixe de se inscrever no meu canal, assinar o sininho, porque a gente vai fazer uma pequena jornada histórica. A proclamação da República aconteceu no Brasil em 15 de novembro de 1889. E vários historiadores, dentre eles uma chamada Emília Viotti, vão tentar elencar alguns elementos que aparecem muito em livro didático. Um dos primeiros elementos é você perceber que o movimento republicano já estava acontecendo há um tempo no Brasil, pelo menos desde a década de 70, sendo que a proclamação acontece em 89. Tem um vídeo aí atrás que eu falei sobre o movimento republicano paulista. Eu gostaria muito de convidar você a assistir esse vídeo. O movimento republicano paulista é de fato um dos que vão contribuir exatamente para a proclamação da República. Dentro da ala militar existiam muitas insatisfações também. É o que a gente chama de questão militar. Mas ainda antes da questão militar, um fator precipitou o clima de uma maneira generalizada, que nós normalmente chamamos de questão religiosa. Então aqui nós temos três questões, já para a gente poder entender o que levou à precipitação do clima e então choveu. Choveu a República no Brasil. Interessante então pegarmos aqui a questão do movimento republicano, que envolve também a força dos cafeicultores, sobretudo aqueles de São Paulo, tá? Depois temos a questão religiosa, então temos a questão militar. E a gente vai falar dessas questões, tem muitos outros fatores, mas aqui a gente vai focar nestas, para a gente entender como chegou então a proclamação da República. Começando com a questão religiosa. O Papa Pio IX proibiu que os fiéis católicos se associassem à maçonaria, então parassem de frequentar a organização secreta da maçonaria. O Dom Pedro II poderia ou não aceitar esta medida do Papa Pio IX. Isso porque o Dom Pedro II tinha no Brasil a prerrogativa do que chamamos de beneplácito. O beneplácito significa que o imperador do Brasil poderia ou não admitir as decisões papais. E o que Dom Pedro II fez foi não admitir a decisão do Papa Pio IX. Houve aqui um conflito entre Dom Pedro II e o próprio Papa. Agora eu convido você a pensar, você acha que os católicos no Brasil eram numerosos? Se o Brasil hoje é um país muito católico, imagina naquela época. O Dom Pedro II não aceitou uma decisão do próprio Papa. Os católicos no Brasil viram isso de uma maneira muito negativa. E é claro, o movimento republicano passou a utilizar muito isso. Muitas charges passaram a retratar Dom Pedro II como um rebelde, como um desobediente da religião católica, do credo católico, dos princípios católicos. Dom Pedro II esteve ao longo de toda a sua vida envolvido com a maçonaria. Daí um dos motivos dele não querer aceitar a decisão do Papa. Na verdade, Dom Pedro I, o pai do segundo, ele já tinha atingido o mais alto grau dentro da maçonaria, ele era maçom. Dom Pedro II também frequentava a maçonaria. No Brasil, a maçonaria era frequentada por homens muito ricos e nobres. Então, para Dom Pedro II não faria sentido algum aceitar essa decisão do Papa. Mas isso gerou então a provocação dos republicanos no sentido de que olha o Dom Pedro II subindo nas tamancas e desrespeitando o Papa Pio IX. E aí a gente tem uma luta entre Dom Pedro II e o Papa, na imagem, claro, principalmente do povo. No Rio de Janeiro tem a Rua do Ouvidor, que na época era uma rua que corria muitos boatos, muita fofoca. Então nós estamos falando de uma questão religiosa que acabou abalando o prestígio de Dom Pedro II.
É até interessante perceber que alguns bispos, como por exemplo Dom Vital de Olinda, desrespeitaram a ordem do Dom Pedro II, aumentando ainda mais o desgaste. Aí, esses bispos, o Dom Vital, por exemplo, foram condenados à prisão por 4 anos, chegaram a cumprir 1 ano de prisão. Depois eles foram libertos, mas é interessante pensar que imagina um bispo preso, aquilo gera um rebuliço danado. Imagina como que as pessoas começaram a interpretar essa realidade. Os brasileiros sempre muito católicos, vendo o próprio imperador desrespeitar uma ordem do Papa. Aquilo foi um prato cheio para os republicanos começarem a levantar uma grande animosidade, ou seja, um maior conflito contra a imagem do Dom Pedro II. Você já reparou que quando você vê uma imagem do Dom Pedro I e do Dom Pedro II, parece que as imagens do Dom Pedro I nos quadros e tal mostram ele mais jovem, mais bonitão, né? Mais novinho, 23, 20 e poucos anos. E do Dom Pedro II parece que já é um cara barbudaço, com a barba branca, um cara velho. Às vezes a gente vê a representação dele dormindo, com óculos assim, cansado, né? Parece um imperador cansado. Isso se deve muito ao que ficou marcado pelo próprio movimento republicano. Olha que interessante. A imagem que hoje nós temos desses dois imperadores foram muito construídas pela própria história da época desses imperadores e hoje nós olhamos para o passado já com filtros que foram construídos. O movimento republicano teve sim uma agitação, uma atuação bastante intensa. Um outro elemento que ajudou bastante a precipitar o clima foi a questão militar. Os militares, desde a Guerra do Paraguai, estavam bastante ligados à questão da abolição. E aí, certa vez, um militar chamado Sena Madureira e um outro chamado Cunha Matos começaram a denunciar pela imprensa a corrupção do governo e começaram a se manifestar a favor da abolição da escravidão. Dom Pedro II não podia permitir aquilo e ele puniu esses dois militares. Ele pediu para punir esses dois militares ao militar que tinha esse poder para fazer isso, que era o Marechal Deodoro da Fonseca. Você já deve ter ouvido esse nome. O Marechal Deodoro da Fonseca se recusou a punir os militares, principalmente devido à questão da corrupção e da abolição, que eram questões críticas para a monarquia. E aí, o próprio Marechal Deodoro da Fonseca foi punido. Na época, ele era governador do Rio Grande do Sul e ele foi removido de lá e ele também era responsável por ser comandante das armas e foi removido deste posto. O Marechal Deodoro da Fonseca vai para o Rio de Janeiro e lá ele encontra vários militares que já eram bem a favor do movimento republicano, como é o caso, por exemplo, do Benjamin Constant, que dá nome a muitas ruas no Brasil, inclusive na minha cidade, em Juiz de Fora. O Benjamin Constant era um militar jovem, professor de matemática, dentro do exército, muito querido, muito popular e defensor de uma teoria chamada positivista. O positivismo, inclusive, que era uma crença muito forte do Benjamin Constant, proveniente de um estudioso chamado Auguste Comte, lá da França, o positivismo é um conjunto de crenças que defende principalmente o cientificismo. A ideia de que quem tem conhecimento, quem tem ciência, é que tem que estar na política. Não é uma ideia muito democrática para os moldes de hoje. Mas o positivismo, ele é pai da famosa frase ordem e progresso, que está impressa na nossa bandeira até hoje, para você ver como as coisas vão fazendo sentido. O Marechal Deodoro da Fonseca, portanto, encontra esses militares no Rio de Janeiro que já tinham muita tendência para o republicanismo. Bom, a coisa tá toda armada. A gente tem a questão religiosa, a gente tem a questão militar e, para completar, aconteceu a abolição da escravidão em 1888. Ora, bolas e pelotas, a escravidão era o grande sustentáculo da monarquia em termos econômicos. E quem mais odiou essa decisão foram os grandes cafeicultores, que inclusive queriam ser ressarcidos pelo governo, queriam uma espécie de indenização, e a Lei Áurea não deu indenização para nenhum grande produtor de café. Então eles se juntaram ao movimento republicano. Não deu outra. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. Agora, o estopim é bem interessante. O que é o estopim? Em história a gente fala muito isso, né? O estopim é a parte que detona a bomba. O estopim da proclamação da República foi
e isso é muito relatado pelo jornalista Laurentino Gomes, um boato. Você acha que fake news é uma coisa da atualidade? Fake news já tinha lá no século XIX. Fake news, inclusive, já existia muito antes do século XIX. O que é tal do fake news que eu quero dizer aqui? Um boato, na verdade. Teve um militar, que é o Major Frederico Solon de Sampaio Oliveira. O Major Frederico Solon de Sampaio Oliveira, propositalmente, começou a divulgar despretensiosamente que, na verdade, o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era então o primeiro-ministro, ele estava para prender o Marechal Deodoro da Fonseca. E esse boato chegou aos clubes militares, esse boato chegou aos ouvidos de militares realmente muito importantes que podiam tomar decisão. Se o Visconde de Ouro Preto ia prender o Marechal Deodoro da Fonseca, ele tinha apenas um jeito de contornar a situação: reagir. E aí não deu outra. O boato funcionou. A fake news do século XIX funcionou. A verdade é que a fofoca correu e na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, aí sim você pode agora entender por que o Marechal Deodoro da Fonseca foi à praça e proclamou a República do Brasil.